Livro Definições Doutrinais. A Casa de Deus. Nos tempos do Velho Testamento, a Casa de Deus era um edifício feito de pedras e madeira e coberto de ouro. Mas hoje, no cristianismo, a Casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, é uma casa espiritual, composta de crentes no Senhor Jesus Cristo, que são vistos como pedras vivas na sua construção. Cristãos frequentemente se referem, erroneamente, ao prédio ou salão da igreja deles como a casa de Deus. Um caso vem à mente de um irmão que estava triste com as crianças que estavam correndo e brincando no corredor após uma das reuniões bíblicas. Ele disse, abre aspas, as crianças não deveriam estar correndo por aqui, esta é a casa de Deus, fecha aspas. Mas essa observação significa pensar na casa de Deus da mesma forma que ela era no Velho Testamento, no judaísmo. Mas, como foi dito, a casa de Deus nesta dispensação cristã não é um edifício feito pelas mãos dos homens, porém, um edifício espiritual. Desse equívoco vem a ideia de que em certos horários prescritos, os cristãos vão para a casa de Deus para adorar, por exemplo, às 10 horas do domingo. Essa confusão vem das falsas ideias propostas pelo catolicismo e pela teologia da Reforma. A verdade é que somos a casa de Deus e estamos na casa de Deus, em todos os momentos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não apenas quando estamos reunidos com outros cristãos nas reuniões bíblicas. Nem devemos confundir a casa de Deus com a casa do Pai. A casa de Deus é algo na terra, enquanto que a casa do Pai é algo no céu. A igreja, vista como a casa de Deus, é o vaso de testemunho de Deus na terra para mostrar o verdadeiro caráter de Deus diante do mundo. O apóstolo Pedro afirma isso em sua primeira epístola. Depois de declarar que os crentes são casa espiritual de Deus, ele continua dizendo que, como tal, somos responsáveis por anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim como podemos aprender certas coisas sobre o ocupante de uma casa, olhando para sua casa da mesma forma, os homens deveriam ser capazes de olhar para a casa de Deus e conhecer o seu caráter. Se o jardim estiver descuidado, se há lixo por toda parte, se a casa precisa de pintura, etc., tudo isso nos dá uma visão sobre o tipo de pessoa que vive lá. Por outro lado, podemos ver uma casa bem cuidada, por aquilo que os nossos olhos conseguem discernir, e concluir que o proprietário provavelmente é uma pessoa bem ordenada. Assim, Deus deseja que seu caráter seja visto na ordem de sua casa. Uma vez que somos casa de Deus, o mundo deve estar apto a observar nossa conduta e maneiras e conhecer o verdadeiro caráter de Deus. Essa linha de verdade é muito negligenciada. Muitos cristãos têm a ideia de que Deus não está preocupado com o que eles são exteriormente. Para eles, o que está dentro é a única coisa que importa. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, às vezes, é usado para justificar, abre aspas, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, fecha aspas. Mas esse mesmo versículo só reforça o ponto em que precisamos prestar atenção ao nosso testemunho exterior. Como os homens não podem ver o que está em nosso coração, só Deus pode ver isso,
eles têm que olhar para o que é exterior. Certamente o mais importante é ter uma relação com Deus interiormente por fé, mas não é a única coisa que os cristãos precisam se preocupar. Temos uma responsabilidade em relação à impressão que causamos diante do mundo, porque nosso testemunho pessoal reflete Deus. As duas principais características de Deus que os cristãos, como a casa de Deus, devem manifestar diante do mundo são: Deus, o Salvador. Como tal, a disposição de Deus em graça para com todos os homens deve soar de sua casa para o mundo por meio do Evangelho da glória do Deus bendito. Assim, o favor de Deus em buscar o bem e a bênção dos homens deve ser manifestado perante o mundo por aqueles que compõem a casa. Deus, o Criador. Como tal, os padrões morais de Deus e a ordem moral nos papéis dos homens e das mulheres que ele estabeleceu desde o início da criação devem ser demonstrados por aqueles que compõem a casa. A casa de Deus hoje no cristianismo é vista na Escritura de duas maneiras. Sob o primeiro aspecto, a casa é vista como constituída somente pelos verdadeiros crentes. Uma vez que o Evangelho ainda está sendo pregado e reunindo o material, pedras vivas, sob esse aspecto, a casa é vista como estando ainda em construção e não estará completa até o último crente ser salvo e colocado na estrutura, quando, então, o Senhor virá no arrebatamento e levará a igreja para a casa no céu. Cristo é o construtor-mestre e a pedra angular da casa, sendo ele também o Filho sobre a sua, de Deus, própria casa. Sob o segundo aspecto, a casa é vista como tendo uma mistura de crentes verdadeiros e crentes apenas professos. Os homens são vistos como tendo parte no trabalho de construção da casa, mas, infelizmente, nem todos são bons construtores. Alguns estão construindo com bom material e outros com material ruim. Tendo Deus atribuído essa responsabilidade aos homens no tempo da ausência do Senhor, muitos dos construtores têm mostrado desrespeito à ordem de sua casa, introduzindo uma ordem feita por eles mesmos. Consequentemente, todo o tipo de coisas foi trazido para dentro da casa, mas o que realmente não deveria estar lá, e muita desordem e ruína tem sido o resultado. A casa de Deus, nesse aspecto, é agora como uma grande casa, cheia de confusão. Na verdade, hoje há tanta desordem na casa de Deus que há pouquíssimas coisas que ainda estão de acordo com o padrão de sua casa, conforme sua palavra. Deus não é indiferente a isso. Atualmente, ele julga os que estão em sua casa de maneira governamental. Sob esse segundo aspecto, a casa é vista como morada de Deus na terra, ou seja, ele habita nela pela presença do Espírito. Uma vez que o Espírito Santo está na casa, aqueles que nela estão como meros cristãos professos são participantes do Espírito Santo, de uma maneira exterior, sem realmente ser habitados pelo Espírito. Esse segundo aspecto abrange toda a profissão cristã na terra. Assim, nunca uma assembleia local foi chamada de a Casa de Deus na Escritura. A Casa de Deus, no Velho Testamento, tinha dois edifícios adjacentes, a Casa do Senhor e a Casa do Rei Salomão.
Esses dois edifícios exemplificam os dois aspectos da casa de Deus hoje. A casa do Senhor, o templo, estava aberta a todos os que viessem a Deus para adorá-lo, tendo inclusive um pátio para os gentios. No entanto, nem todos aqueles que entravam nos recintos do templo necessariamente tinham uma fé verdadeira. É uma figura do segundo aspecto da casa de Deus hoje, onde existe uma mistura de verdadeiros crentes e meros professos. A casa de Salomão tinha uma série de salas interligadas que estavam fechadas a todos, com exceção dele mesmo e de sua família. Os gentios que visitaram a terra e outros em Israel não tiveram acesso a ela. É uma figura do primeiro aspecto da casa, que é composto apenas por verdadeiros crentes. Algumas diferenças notáveis entre esses dois aspectos são: no primeiro aspecto, a casa de Deus é vista sob a perspectiva da soberania de Deus. No segundo aspecto, é vista sob a perspectiva da responsabilidade do homem. No primeiro aspecto, as pessoas se tornam parte da casa crendo no Evangelho. No segundo aspecto, as pessoas entram na casa fazendo uma profissão de fé em Cristo, ou por serem batizadas, que é o meio formal de entrar nela. No primeiro aspecto, os fiéis são a casa. No segundo aspecto, os crentes e os falsos crentes estão dentro da casa. No primeiro aspecto da casa, o Espírito de Deus habita nos crentes. No segundo aspecto, o Espírito de Deus habita tanto nos crentes como com ou entre os crentes. O primeiro aspecto, às vezes, é chamado de a casa da realidade, enquanto o segundo aspecto, às vezes, é chamado de a casa da profissão. Em definiçõesdoutrinais.blogspot.com, você tem acesso a este termo em formato de texto, caso queira realizar um estudo mais aprofundado e verificar também as referências bíblicas.